Olá, amigos que acompanham este nosso programa de Locus Online. No programa de hoje vamos falar sobre o trânsito e o trânsito de Passo Fundo. É uma situação enfrentada por cada um de nós todos os dias e nessa nossa conversa de hoje temos a presença de um especialista no assunto, muito conhecido aqui da nossa comunidade, é o Dr. Celso Gonçalves, advogado, e tem um rol de serviços prestados imensos à nossa comunidade de Passo Fundo. Dr. Celso, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo ao estúdio do Locus Online. Tudo bem? Muito obrigado, eu que digo, pela essa oportunidade e essa honra que eu tenho de atender um convite tão especial de vocês. Muito obrigado, Dr. Celso. E começamos lhe perguntando, na sua opinião, qual é de fato o maior problema relacionado ao trânsito de Passo Fundo e como resolvê-lo? A questão é muito difícil de responder porque cada um de nós tem uma visão dentro da sua subjetividade, o que pode ser o maior ou o pior problema, Eu diria que é um conjunto de coisas que inicia principalmente pelo fato de nós hoje não estarmos preparados, não termos sido preparados para receber esse número vou começar pelos veículos, que tomam conta das ruas, sem que tenha sido preparado também a administração para poder jogar esse grande número nas ruas e permitir a segurança de pedestres. E por onde passa isso? Passa isso através de determinados aspectos que se observa ao longo dos anos. Os nossos administradores nunca foram especializados na questão que envolve o trânsito ou não trabalharam com pessoas especializadas com a questão do trânsito. E se trabalharam, não ouviram. Nós temos questões que são até simples de a gente ver por que existe essa má mobilidade em Passo Fundo. Nós, se lembraram bem, a questão de 15, 16 anos, nós tínhamos algumas ruas em que havia a assinalação de 4 vias, 4 pistas de rolamento, independentemente dos 2 lados de estacionamento. Foram algumas vias de mão única estabelecidas, com 2 estacionamentos, um de cada lado, e 4 pistas, mão única. Pois bem, quando isso aconteceu há 15, 16 anos, nós tínhamos uma base de 60 a 70 mil veículos registrados em Passo Fundo e mais aqueles 15, 20 mil que vêm de outras cidades. Muito bem. Passado 12 anos, 14 anos, a questão dos 4 anos passados, aqui em Passo Fundo, essas mesmas ruas foram diminuídos de 4 pistas de rolamento para 3, só para nós vermos aqui. Quer dizer, então nós tiramos 25% da possibilidade de ação. E de 70 a 80 mil, nós estamos na volta aí de 120, 130 mil. Quer dizer, nós aumentamos o volume e diminuímos a capacidade de vazão. Isso é uma das coisinhas que aperta o centro, falando do centro aqui inicialmente. Fora isto, a promessa que vem há mais de 12 anos da tal da onda verde, da coordenação dessas sinaleiras que pudessem abrir à medida que vai passando o veículo numa velocidade razoável, de 40 km, 50 km. Se seguir isso, ele vai sempre seguir numa velocidade estável e ao mesmo tempo sem precisar parar. Pois bem, apesar de estarmos há 12 anos com essas promessas todas, só para dar um exemplo, a Coronel Chicuta, que é uma das mãos únicas que nós iniciamos lá perto do Bosque e segue, na verdade, perto do Bosque, não, da 7 de setembro, vai até o encontro lá em cima com a 7 de setembro, quando faz a volta toda, e passando lá adiante da Vergueira, perto da Fátima, quase, Ela se encontra com a senador, com outra lá, que não é a senador Pinheiro, é outro senador lá. E, para isso, a Chicuta tem nada mais, nada menos que 9 semáforos. 9. Pois nenhum dos 9 consegue estar aberto na passagem do carro por um e pegar o outro aberto. Então são coisas relativamente pequenas, mas que pesam não só no aspecto trânsito, pesam também na questão da qualidade de vida desta comunidade que está envolvida ao redor dessas vias.
Porque imagina, se eu tenho em cada sinaleira uma base de 40 a 50 veículos estacionados, parados, ligados de 20 a 30 segundos, com o motor ligado, esperando para abrir a cada quadra, a cada 100, 200 metros, como é que fica o ar nessa região? É muito difícil fazer o cálculo, Dr. Celso, de sincronização entre as sinaleiras? Isto começa pelo fato que a gente iniciou lá para o ano de 2001, 2002, na época do prefeito Júlio. O primeiro momento foi de transformar as ruas que eram mão dupla em mão única. A mão única é muito importante porque a mão dupla já fica um pouco difícil, teria que ser distâncias muito grandes para poder ter essa coordenação. Mas se nós fizermos essas ruas nossas aqui em Passo Fundo, que é uma cidade relativamente de porte médio para pequeno, fizermos com mão única, há condições, em primeiro lugar, de se implantar essa onda verde de uma maneira, em primeiro lugar, através de aparelhos próprios, que está prometido, dizem que vão comprar e nunca compram. Mas também, eu acredito que dá para se fazer um cronômetro. Eu vou ligar as sinaleiras hoje às 6 da manhã, então essa aqui eu liguei agora, tá? Eu sei quanto tempo ele leva para trocar de sinal, e lá na quadra X, 150, 200 metros, um veículo a 30, 40 ou 50 quilômetros, eu vou poder fazer o cálculo de quanto tempo ele leva para chegar lá, aí eu vou abrir na diferença de tempo com essa aqui, e assim por diante. Nós fizemos isso em 2002 e alguns sinais, com troca de fios e tudo se conseguiu fazer, na Presidente Vargas, né, e em outros locais em 2002, mas já desmancharam tudo isso. E o pior ainda é que quando, como por exemplo, na própria Chicuta, nós encontramos sinaleiras de 3 tempos e na sequência uma de 2, depois a de 3. Então, realmente aí fica complicado a coisa, né? Então, eu peço só que me perdoe eu ter começado a pontuar sem colocar grandes problemas, mas a macrovisão para o trânsito, ela passa por uma ideia relativamente simples de você, em cada ponto que tiver problema, olhá-lo, ignorá-lo por um momento e como se você subisse num helicóptero, ter a visão do todo, começar a distribuir aquele problema ou sintetizar as questões que envolvem esse problema com o seu derredor. Nós fizemos isso lá pelos anos de 89, 90 e 91, numa comissão que eu presidi, uma comissão para reestruturação do trânsito da área central de Passo Fundo. Nós começamos com isso, tivemos que parar só porque só o trânsito não dava, porque nós tivemos que continuar para os bairros, para ver essa relação que existe entre o bairro e o centro com os demais bairros e os bairros entre si. Quando nós fizemos esse estudo todo, a partir dali nós iniciamos a regulamentar do centro para fora, né? Do centro para fora. Fizemos os anéis viários iniciais, o interior e o exterior, central, ruas a todo ao derredor e avançando cada vez mais em sentido único, né? Evitando as entradas à esquerda o máximo, né? E desenvolvemos isso durante o ano de 2002, 2003 e 2004, isso ainda na gestão do prefeito Júlio Teixeira. Posteriormente, os outros prefeitos mudaram e a coisa ficou assim. Então, nós não temos uma continuidade, né? Porque a cada momento surge um salvador da pátria, uma nova ideia, e cada ideia que se surge, às vezes, não aproveita o que tem de bom das outras ideias. Exatamente, esse é um dos problemas, né, do serviço público que vai se alternando com o passar do tempo, os projetos vão ficando pela metade. Mas uma das sugestões que muitas pessoas trazem, e quando eu digo muitas pessoas, por certo não são todas elas técnicas ou conhecedoras do assunto, mas que é um dos temas mais comentados, Dr. Celso, eu gostaria aqui da sua opinião, em relação à retirada do estacionamento no centro da cidade, mais especificamente da Avenida Brasil, e a criação de corredores de ônibus. O senhor acredita que seria uma possibilidade para melhorar a mobilidade no centro? Essas pretensões elas já têm quase 2 décadas de discussão. Primeiro, eu pergunto assim, né? Sempre que me fizeram essa pergunta, quando eu fui o presidente do Conselho de Trânsito, do Conselho de Desenvolvimento, quando eu estava nessas comissões que tinha isso aqui, eu perguntava assim, sim, vocês já viram se é a Avenida Brasil o melhor lugar para passar ônibus? Essa é uma pergunta. Nunca me responderam. Por que não pode responder? Porque a linha de ônibus, as linhas de ônibus,
passam pela Avenida Brasil, porque a Avenida Brasil é o verdadeiro espigão de uma grande coxilha, né? Então é a parte mais reta que tem ali, tirando a 7 de setembro, que era a linha do trem, né? O resto tudo nós temos uma queda, digamos, falando em queda aqui, faltou a palavra exata, mas da Avenida Brasil, se você descer a Chicuta até a Paissandu, você tem 30 metros. 30 metros de diferença, tá? Assim como o ônibus da Chicuta, que vem pela Avenida, pela Uruguai, para subir até a 7, tem mais 28 metros para subir carregado de passageiros e entrar na 7. Então, o nosso relevo ele é muito complicado. E por isso se estabeleceu que a Avenida Brasil é mais plano, é mais econômico para os ônibus, é mais rápida o percurso e assim por diante. No entanto, nós não temos realmente a certeza de que as pessoas que usam o transporte coletivo estão sendo bem todas elas bem atendidas no quesito deslocamento do seu local de moradia, de trabalho, de atividade, na busca do transporte público. Nós não podemos pensar nunca no conforto de alguém que ultrapasse 300 a 400 metros de distância para ir pegar o ônibus no ponto. Ainda que a Organização Internacional do Trabalho ache razoável 700 metros, 700 metros são 7 quadras, quase 1 quilômetro para você caminhar até lá ou caminhar para voltar, tá? E nós temos todo o problema de clima, muito calor, muito frio, chuva, etc, etc. Então, a questão que passa pela Avenida Brasil é esse exame. Nós conversávamos fora do ar aqui sobre aquela ideia da chamada linha do desejo, que é um programa que se busca estabelecer qual o melhor caminho para os ônibus para o seu usuário. Como é que se faz isso? Se dá um ticket com uma cor na entrada do passageiro naquele lugar. Aquele ali está identificando que ele embarcou ali. E quando ele desembarca nessa cor, que ele entrega num coletor. Este coletor, que se sabe que está marcado lá na Z1, Z2, Z3, ele vai, com esses dados, todos os coletores vão para o computador. E aí o computador marca, pô, o Celso embarcou lá na Vera Cruz e ele queria chegar na Vergueiro, que é bem do lado. Ele andou por onde? Andou por tudo, foi até a Planaltina, andou por não sei onde, foi lá, atravessou a rodovia, voltou, fez 15 quilômetros quando ele podia ter andado 2 quilômetros apenas. Então essa linha que ele usa está equivocada. Bom, tu podes até, completando a pergunta, com essa licitação que foi feita agora, o que foi de melhorado nesse sentido? Questão de linhas? Nada. Simplesmente foram pegas as linhas atuais, colocadas elas dentro da licitação, e iguais. E por isso que nós, na hora do pique, nós vemos o quê? 4, 5, 6 ônibus enfileirados naquele horário, trancando o trânsito. Aí pergunta, bom, e os automóveis? Não, o automóvel atrapalha também, porque nós estamos aí na base de uma pessoa por veículo, né? E nós temos que dar preferência, logicamente, para o transporte coletivo. Agora, isso não quer dizer também que se vai tirar tudo da Avenida Brasil para poder fazer ali uma coisa que nós não sabemos se é certa. Então, o que nós precisamos fazer? É rever esses nossos conceitos de transporte coletivo. Nós fizemos uma ideia ainda, isso aí nesses anos 89, 90, em que, baseada em estudos e viagens que a gente fez, passeios, a França nos deu muita, Paris nos mostra como é que funciona o ônibus circular. Eles têm um circular que passa na parte externa da cidade, são ida e volta, 2 linhas fazendo então um círculo em volta. Sem passar pelo centro. Sem passar pelo centro, só essa é do centro. Mas no meio tem outro círculo e outro mais concêntrico. Então tem 3, são ondas, como se só tirássemos uma pedra na água, né? Então 3 círculos concêntricos que se interligam através de cortes como se fosse numa pizza. Aí você escolhe 4 pedaços, 8 pedaços, 12 pedaços, 16 pedaços, quantos pedaços você quer. E nessas linhas que se cruzam com esses círculos concêntricos, são pequenas estações de transbordo com a passagem integrada. Se a pessoa vai usar 50, a pessoa vai passear raramente
A pessoa quer o uso. Mas pensa bem, tivéssemos nós essas linhas, em primeiro lugar, haveria economia de combustível, tempo, o nosso usuário ele estaria mais bem favorecido, independentemente do tipo de cidade que nós temos, que é uma cidade que cresceu com os seus loteamentos meio desorganizados, né? Um virado para cá, outro virado para lá, mas teríamos condições de fazer o aproveitamento das ruas atuais, fazendo essas transversais, né? Atravessando esses círculos e trazendo as pessoas ou levando as pessoas para os seus lugares mais próximos de suas residências. Então, é isso que nós precisamos mudar. A atual licitação, não, ela deixou o mesmo do mesmo. Superposição de linhas na Avenida Brasil, que não vão nos dar condições de ter um bom trânsito. O prefeito falou ano passado que ele quer gastar um determinado valor aí para enfeitar a Avenida Brasil, vai deixar ela uma rua muito bonita. Ótimo. Eu pergunto o seguinte, e essa bonita mesmo, ela vai ser útil? Ela vai ter eficácia no trânsito? Ela vai ser eficiente ou vai ser o mesmo do mesmo? É a pergunta que eu deixo. Até uma das questões que nós gostaríamos de ouvir a sua opinião, de fato, diz respeito à licitação do transporte coletivo. O senhor já trouxe algumas pinceladas sobre isso, né? Mas eu achei bastante interessante essa sua experiência que trouxe da França. Haveria possibilidade de aplicar em Passo Fundo esse modelo? Sim, com certeza que sim. Não vai ser exatamente isso, porque a França ela tem... Paris foi redesenhada em 1800. Casualmente foi um advogado que redesenhou a partir do Arco da Triunfo ali, ele fez essa... Nós não vamos redesenhar a cidade, porque não é isso, mas aproveitar o que nós temos, e dentro do que nós temos, há condições de nós fazermos. Bom, isso aqui é um anel viário interno, um anel intermediário, um anel externo. Esse anel externo nada mais é que aproveitamento dessas próprias perimetrais, que aliás são as últimas obras feitas, né, do prefeito, que foi em 83 a 86, que foi o Carrion. Lá se vão 32 anos das últimas obras viárias em Passo Fundo, né, que foram as perimetrais e as radiais, o projeto dele. As radiais até muito estreitas, mas para a época era o que se podia fazer e é que servem até hoje. Então veja, se temos condições de fazer isso aqui dessa maneira, por que não podemos aproveitar todas essas vias que nós temos e fazermos essa concentração nessa ideia aqui de podermos distribuir melhor as linhas mais logicamente, mais inteligentemente? De fato, né? E em relação à licitação do transporte coletivo, o que o senhor consegue analisar e observar, inclusive com esses aspectos aí que surgiram, com a judicialização da licitação, a não participação de duas das empresas, as empresas privadas, né? Uma espécie de mercado e de mercado reservado para a empresa pública. O que o senhor consegue extrair da situação? Bem, na verdade é o seguinte, nós temos que eu não gosto de dizer na verdade, parece que estou dizendo uma coisa que os outros... Não, expressão é força de expressão, né? Certo. O que eu vejo assim, o transporte público, ele é a obrigação da entidade municipal. Então, ele pode fazer licitação, ou pode fazer uma empresa pública, ou pode só de empresa pública ser um transporte público dele. Isso é obrigação e é atividade própria do município, no caso do transporte coletivo municipal. Por uma questão até de economia, é que se fazem essas licitações transferindo, né, terceirizando, na verdade, esse trabalho para que outros façam. E existe, então, uma regulamentação muito forte, né, através de preço, ajustes, de toda a ordem. Bem, eu li o processo licitatório, desde a carta da abertura da licitação, os seus anexos, e eu vi o seguinte, bastante perfumaria, que se der certo, nossa, seria o máximo dos máximos, né? Mas eu tenho medo que só um concorrente apareceu, eu não consegui ver esse concorrente da sua cidade, qual é realmente o trabalho que ele realiza lá, se ele é tudo isso que está sendo pedido ali. Está se pedindo muito, né? Desde cartão magnético, né, para ver, cartão magnético com crédito, passa ali, aí o cara pode, para fazer a possibilidade de eu fazer duas linhas, com esse preço aqui, mas se eu aproveitar hoje, eu não pago aquela, mas se passar eu não posso ir mais. É bastante complexa a regulamentação desse cartão magnético, etc. Fora isso, a prestação de contas diária através
de informática, disso, daqui, está tudo, sabe? É uma coisa assim de primeiro mundo, aparentemente, para ser feita. Tomara que dê certo. Agora, umas coisas que me preocupam é que, por exemplo, esse cartão magnético vai ser para isso, para fazer essa integração de uma linha ou outra para o interessado, para o passageiro interessado, mas já diz que nós não vamos ter estações de transbordo. Vai ser tudo na base do cartão. Quer dizer, eu entro aqui, entro no ônibus, tal, desembarco, e eu tenho 60 minutos para aproveitar esse transbordo. Não estou na linha, vou passear caminho, tá bom, agora eu vou pegar outra. Sabe, eu pego a linha 1, mas eu tenho que pegar 2 para chegar no emprego. Então, na 1, mas eu tenho mais 1 hora até 60 minutos. Isso não vejo que dê uma coisa. Né? Estou dando só exemplos pontuais, claro, porque é muita coisa que tem que ser feita. Fora isso, a licitação, como eu disse antes, ela não. Todos esses 4 anos de preparação, ela manteve dentro da licitação, do processo licitatório, os mesmos percursos que são feitos hoje, pelas mesmas linhas, com os mesmos problemas. Então nós vamos mudar de companhia, em vez de ter 3, vamos ter 2, uma pública e uma privada, em vez de 2 privadas, né? E vamos manter os ônibus no mesmo caminho, talvez pintados diferentes. Mas é o seguinte, nem sempre a roupa me indica que eu sou outra pessoa, né? Eu sou o mesmo. Então nós vamos ter as mesmas linhas com uma roupagem diferente, né? E aí eu pergunto, até onde isso vai trazer o benefício real para o usuário? Eu, sinceramente, eu não vejo que tenha tido vantagem. Agora, por que elas não concorreram? Bem, aí são questões de mercado, talvez arriscando não aparecer ninguém, né? Por causa dessa reserva de mercado que sabe, se existe entre as empresas de transporte, não vão nos fazer isso porque nós nunca fomos invadir o terreno do outro, né? Às vezes pode ser isso, né? Estou fazendo aqui mera conjectura, pela experiência que se tem de outras situações. O senhor acredita ser algo salutar a reserva de algumas linhas para a empresa Codepas, a empresa pública aqui de Passo Fundo? Na época que o DIP fez e constituiu a empresa pública e fez a reserva de algumas linhas, era no sentido de por essas linhas aferirem-se os valores reais de custos para a apuração do valor da passagem. Tá? No começo foi isso, mas posteriormente isso ficou bem defasado, porque todos os problemas que apresentaram a Codepas, né? Todos nós conhecemos, não preciso estar aqui repetindo, problemas com desaparecimento de passagens, de venda de passagens por baixo do pano, com questões que envolveram que o custo, então, da empresa era um custo de, se não fosse público, já tinha quebrado em 6 meses, né? Então, ela, como ser um elemento aferidor para ser a base para um estabelecimento da passagem, porque isso também o município é o que estabelece e permite, né? Ficou muito longe do objetivo, né? E hoje eu não sei se seria por isso apenas, né? Não entendi essa reserva, que não fosse por outro motivo. Se é por esse, já se viu que não é a melhor coisa. Não surtiu o resultado esperado, né? Bem, doutor Celso Gonçalves, nosso entrevistado hoje aqui no nosso programa, nós temos uma outra situação que o senhor já citou também das obras, das grandes obras do trânsito de Passo Fundo, né? O senhor tem até exemplos, a gente vai solicitar as imagens aqui no nosso monitor, exemplos que o senhor trouxe de obras possíveis que poderiam ser feitas para melhorar a fluidez do trânsito de Passo Fundo. Analisando as imagens aqui, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, só alguns exemplos do que poderia ser feito no nosso trânsito. Aqui foi só um exemplo, aqui na Travessa Júlio de Castilhos, ali atrás do Protásio Alves, né, do Colégio Protásio Alves, que está localizado na Avenida Brasil, então atrás da Avenida Brasil ali, é só um exemplo de um calçadão, né, num dos calçadões assim que o trânsito não flui por ali, é muito raro, hoje usa para fazer o contorno aqui, né, uma entrada esquerda ali. Mas é uma das ideias, isso aí foi feito e pensado em 1982, são 40, teria que ver se ali ainda é o lugar, mas é que a gente pode fazer isso. Esse é um dos casos, por exemplo, em que determinadas vias não se prestam muito para andar. Nós temos casos, por exemplo, de trincheiras, ou chamados viadutos, que nós sugerimos ainda na época do Carrion, no programa do Carrion, onde eu ajudei a fazer o programa do prefeito Carrion na época, um programa de governo, a gente sugeriu algumas trincheiras
E duas delas se localizavam, uma na Fagundes dos Reis e a outra na Benjamin Constant. Nós podemos mudar a imagem aí. Essa aqui, por exemplo, é o exemplo que ficaria igual da outro lado, é a Avenida Brasil na parte de cima, e aqui embaixo nós vemos passando a Fagundes dos Reis. Essa imagem, né, ela é bem simplesinha, ela tem alguns erros de perspectiva, etc., mas foi feita amadoristicamente. Mas em 82 foi a proposta feita. Lá se vão, veja bem, nós estamos em 2018, né? Já vão 36 anos atrás, 36 anos passados, é que houve a proposta para se fazer isto, já minimizando esses cruzamentos, diminuindo essa tranca que existe na fluidez através dos semáforos, né? Que foram, inclusive, exacerbados o número de semáforos na atual administração. Tanto que disse que o governo municipal atual criou um novo programa, né? Minha esquina, meu semáforo, né? Então, onde você anda, você encontra semáforo. Então, essa imagem e a seguinte nos mostram aqui a saída da Fagundes, né? E lá em cima de praça, aqui está um dos nossos lugares aí de lanches, né? E aqui, então, são coisas pequenas, relativamente simples de serem feitas, e não caras, e rápidas de serem feitas, porque nesse caso aqui, fazer a perfuração nesse lado da Avenida Brasil e daquele lado de 3, 4 pilares, né? Coloca o cimento, o concreto, coloca por cima e escava por baixo. O trânsito não para. Só fica interrompido numa quadra ou duas aqui da Fagundes, por exemplo, no caso da Fagundes, e o trânsito está continuando e o pessoal trabalhando. Da mesma forma na Benjamin, quer dizer, em pouco tempo se tem duas obras que desafogam parte do trânsito. Nós temos outras que eu não coloquei ali, que é o caso daquele antigo altar da pátria, a escadaria ao lado comercial, né? A escadaria da Independência, meu Deus do céu, aquilo ali antiga... era 30, 40 mil reais para fazer a laje, para fazer a comunicação da Vila Luísa com o centro. Aí o que fizeram? Pegaram a Osório, que era 4 pistas num sentido, né? Que fazia parte do anel externo, anel viário externo central, diminuíram para 3, sendo 2 de ida e 1 de volta. E encheram de sinaleira, né? Você vai de sinaleira até lá embaixo, na saída. Então, veja, né, são pequenas obras que poderiam resolver o problema e tirariam alguns sinais do centro, permitindo uma fluidez melhor. A próxima imagem que nós vamos ver é um dos pontos cruzamentos que cria um problema não só neste cruzamento. Aqui é a Avenida 7 de Setembro, que passa por baixo, e por cima nós fizemos uma sugestão da Avenida Brasil. Neste ponto, desde a Coronel Chicuta, né, que começa ali da Chicuta, depois nós temos a 15, depois tem a Teixeira, e até chegar na... Né? Desculpe, é o contrário, eu estou aqui da 7, seguindo adiante, né? Mas antes da 7, entre a 7 e a Chicuta, é um trecho muito pequeno para acolher os veículos que vêm pela Avenida Brasil e os que descem pela Chicuta. Então ali sempre dá um nó na hora do rush. Uma nó. Por quê? Porque, digamos assim, a caixa entre a 7 de Setembro e a Chicuta é muito pequena. E cabem até 3 veículos na circulação, mesmo com o estacionamento apertado, cabe. Mas botaram só 2. Então, veja bem, se eu ponho só 2 pistas, eu tenho uma vazão, digamos ali, em 30 segundos, de 40 carros, 40 veículos, que, além de tudo, o nosso motorista, ele leva 2 segundos depois que abriu, o primeiro sair. A gente fez uma vez um cálculo, que nesses sinais, quando leva 3 segundos para 4 segundos para o terceiro carro que está ali passar, já vai dar problema, pois nós levamos, o primeiro leva 2 segundos e tudo mais, pela demora disso aqui tudo. E aí, quando vê, começa a engarrafar. Mas essas obras que a gente sugeriu, veja bem, todos esses anos, 36 anos, a gente vem repetindo prefeito por prefeito. Só que nós já ouvimos, nessa aqui, nesse prefeito nós nem falamos mais, porque nós ouvimos uma entrevista dele dizendo que obra ele não vai fazer, porque obra não resolve o trânsito. Veja só, né? Isso é uma grande sentença que deve ser desenvolvida e distribuída pelo mundo todo, que gasta dinheiro enorme em cidades grandes fazendo obras, né? Então a gente fica preocupado aí que eles estão gastando dinheiro, ainda bem que Passo Fundo não está gastando com isso.
Pois é, obras como essas que o senhor trouxe aqui, os exemplos, o senhor tem como trazer uma média de quanto seria o valor para executar, por exemplo, essa obra da Avenida Brasil? Hoje eu não tenho ideia. Hoje eu não tenho ideia porque o custo dela, ela envolve aqui eu não sou engenheiro, né? Sim. Mas tenho aqui eu não tenho nome técnico aqui agora, porque o concreto é um concreto tipo concreto lançado, ele tem que ser uma estrutura muito pesada, porque nós temos cargas elevadas ali, né? Mas eu acredito que nós teríamos condições, sim, dentro do orçamento de Passo Fundo, sem gastar tanto com propaganda, né? Boa parte do dinheiro da propaganda de 3, 4 anos, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, daria para pagar essa obra. Sem dúvida. E se outras cidades fazem, né? Passo Fundo também pode ter. Menos propaganda e mais utilidade, né? Com dinheiro, acho que aí funciona melhor, porque daí nós vamos usar o dinheiro não em benefício e no comprometimento da manutenção de quem está administrando para se eleger de novo. Nós vamos começar a usar o valor do meu imposto em benefício meu e dos meus parceiros que vivem nessa cidade. Então, me parece que aí ficaria um pouco mais lógico, né? Sem dúvida. Dr. Celso Gonçalves, felizmente o nosso tempo está esgotado, mas eu agradeço em nome de toda a equipe do Locus pela sua disponibilidade em vir aqui compartilhar conosco essa sua experiência em relação ao trânsito de Passo Fundo. Muito obrigado. Eu que agradeço e realmente eu me sinto muito satisfeito de estar aqui e hoje ter podido contribuir com alguma coisa que eu espero que ajude as pessoas a pensarem. Sem dúvida. Mais uma vez, obrigado, Dr. Celso. A gente encerra por aqui o nosso programa, nossa entrevista, hoje falando sobre o trânsito de Passo Fundo. Convidamos você a acessar o site locusonline.com.br, ser nosso assinante, ter acesso a conteúdos exclusivos desenvolvidos pela nossa equipe. E, é claro, baixe o nosso aplicativo no seu celular, no seu smartphone e tenha as notícias de Passo Fundo, do nosso estado, do Brasil e do mundo na palma de sua mão. Até mais!